Na aula de hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso banco de dados. Hoje, especificamente, nós vamos aprender a inserir dados no nosso banco de dados. Na aula passada, nós aprendemos a instalação do MySQL e do MySQL Workbench, que é o que nós estamos utilizando agora. Tudo bem? Perfeito. Na aula passada, nós aprendemos a criar diagramas entidade-relacionamento, mais especificamente uma tabela. Criamos a tabela chamada animais. Depois que nós modelamos essa tabela, nós criamos aqui, dando 2 cliques, nós criamos o nosso banco de dados. Nós anunciamos que iremos usar esse banco de dados para os comandos seguintes e aqui nós criamos a nossa tabela. Nós criamos a tabela animais conforme nós colocamos aqui no diagrama entidade e relacionamento. Tudo bem? Então vamos lá. Depois de criado essa tabela, nós vamos inserir alguns dados nela. Tudo bem? Então vamos lá. Para inserir, a gente utiliza esse comando aqui, insert into, diz o nome da tabela, animais, abre, fecha parênteses, tá? Nós vamos escrever o seguinte, quais são os dados que eu vou armazenar? Espera lá, ID animal, ele é inteiro, ele é não nulo, ele é uma chave primária e ele tem o auto-increment. Por causa desse auto-increment, eu já sei que o banco de dados vai se encarregar de colocar o valor nele. Ou seja, isso aqui eu não preciso especificar o valor bem aqui, tá? Então, eu vou inserir nos campos nome animal e raça animal. Beleza? Mas eu vou inserir o quê? Valores. Então, values. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Tá. Nome animal é varchar. E ele está aqui como primeiro. Raça animal é o que? Varchar. E ele está aqui como segundo item, bem aqui, nessa ordem, primeiro, segundo. Então, respectivamente, vamos colocar eles nessa ordem. Nome animal. Vou chamar de Bob. Raça animal, vou chamar de Pitbull. Feito isso, pessoal, eu vou rodar aqui este comando, apenas esse que eu selecionei. Opa, foi feito com sucesso. Uma linha afetada. Excelente. Professor, eu quero inserir outro. Como é que eu faço? Vamos copiar essa linha e aqui embaixo nós vamos colocar o nome de Tom. Tom, vou chamar de gato siamês. Vou selecionar essa linha aqui e executar. Beleza. Uma linha afetada significa que foi a linha que foi inserida. Tá? Agora, vou inserir mais um. Vou chamar de Jerry. E eu vou chamar ele de hamster. Hamster. Pronto. Selecionei a linha. Uma linha afetada. Beleza. Nosso banco de dados está funcionando corretamente. Professor, como é que eu visualizo o meu banco de dados? Como é que eu acesso esses dados aqui, que eu inseri? Como é? Pessoal, antes de nós prosseguirmos, lembrem de uma coisa. Nós temos aqui o ID animal, ele em momento algum foi mencionado aqui. Por quê? Porque por causa disso aqui, auto-increment, tá? O banco de dados, ele entendeu que é ele o responsável por inserir esses IDs. Tudo bem? Lembrando que bem aqui, Bob foi o número 1, Tom foi o número 2 e Jerry foi o número 3. Primeira inserção que eu fiz, segunda, terceira. Ou seja, este ID aqui, como ele é um inteiro,
e o autoincremente significa que o banco de dados vai se encarregar, o primeiro animal que eu inseri, o banco de dados já inseriu o número 1 aqui na coluna ID animal, tá? Beleza. Professor, como é que a gente visualiza os dados que nós inserimos aqui? Vamos lá. O banco de dados, pessoal, ele possui alguns comandos muito importantes e que eu quero que vocês atentem. Mais uma vez. Vou usar o Caps Lock aqui, porque é um costume muito comum entre desenvolvedores que usam banco de dados. Select from. Pronto. Percebam uma coisa. Select é o comando de selecionar. Mas eu vou selecionar o quê? O que é que eu quero selecionar? Vamos lá. Eu quero selecionar nome animal, raça animal e ID animal. Então, nessa ordem aqui, ID animal, vírgula, nome animal, vírgula, raça animal. Eu não vou colocar vírgula aqui porque não pode, tá? Não posso colocar vírgula aqui porque eu já terminei. Eu não tenho mais campos para buscar. Eu não vou buscar mais nada. Depois disso, eu venho aqui para o from. Beleza. ID animal, nome animal e raça animal estão em qual tabelas? De qual tabelas eu vou procurar? Tabela animais. Então, vou marcar aqui, ó, espaço animais. Aqui esse comando vai me trazer todos os dados, tá, armazenados da tabela animais. E as colunas que serão exibidas são a coluna ID animal, a coluna nome animal e a coluna raça animal. Vou selecionar o comando e executar. Pronto! O que é que aconteceu aqui, pessoal? Tá? Bem aqui, bem mais prático aqui. O que é que aconteceu aqui? Percebam, deixa eu diminuir aqui, ó, para a gente ver melhor. Percebam uma coisa, pessoal. Aqui ele me trouxe a tabela, tá? Ele me trouxe... Cadê? Isso aqui é chato para aumentar. ID animal, olha aqui, ó. Nome animal e raça animal. Tanto que se eu clicar aqui, ó, ele se ordena, tá? Beleza? Qual foi o primeiro animal que eu inseri? Bob. O banco de dados, ele se encarregou de inserir aqui, ó, de forma progressiva o ID animal. Eu não precisei especificar aqui no que eu ia inserir, tá? Então, ele inseriu aqui automaticamente. Nome e raça animal, eu precisei inserir. Eu não inseri ID animal porque o banco de dados, por causa desse autoincrement e primary key e not null, essa combinação aqui, ele inseriu automaticamente. Se bem que, se eu remover not null e primary key, o banco de dados vai utilizar o autoincrement. Mas é uma boa prática você deixar como chave primária, beleza? Tá, professor. Aqui nós selecionamos as colunas ID animal, nome animal, raça animal. ID animal, nome animal e raça animal. Porém, professor, eu quero que o ID animal seja exibido no final. O que é que eu faço? Vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar uma vírgula, espaço ID animal. Então, eu vou mudar essa ordem de exibição aqui, ó. Querem ver? ID animal, nome animal, raça animal. Para nome animal, raça animal e ID animal. Pronto. Nome animal, raça animal e ID animal. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar uma palavrinha muito legal para filtrar os nossos bancos de dados. Os nossos dados, perdão. Quantos de vocês já fizeram buscas, por exemplo, no Mercado Livre, nos e-commerces, e vocês perceberam que é possível você filtrar os produtos? Quem aí? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira muito interessante de filtrar os produtos. Ou melhor, nesse caso, os animais. Que é usando a palavrinha where. A palavrinha where nada mais é do que onde. Tá?
Selecionar o quê? Nome animal, raça animal e de animal. Da onde? De animais. Onde, ou seja, com essas condições aqui, tá? Neste caso, eu quero selecionar apenas os animais em que o ID dele é maior que 1. Então, onde o ID animal é maior que 1. Beleza? Tem que aparecer apenas tom e gr. Vou executar o comando. Pronto. Tom e gr. Beleza? Perfeito. Espero que esteja tudo tranquilo aí. Então vamos lá. Agora eu quero, pessoal, apenas encontrar o tom. Eu vou vir bem aqui, ó. Tom é o que aqui? É o nome do animal. Então, onde o dado na coluna nome animal seja igual, pessoal, atenção aqui. Diferente do Java, o igual aqui é o símbolo de igual mesmo, é o de comparação, tá? O Java, o de comparação é igual e igual, são os dois coladinhos, tá? Aqui é apenas o igual e em vez de aspas duplas, nós colocamos aspas simples. Aqui ele aceitou aspas duplas numa boa, mas o ideal é com aspas simples, tá? Aqui eu vou procurar pelo tom. Opa, pronto. Tem que aparecer somente o tom. Somente o tom. Professor, se eu colocar maiúsculo e minúsculo, ele vai diferenciar? Bora lá. Deixa eu colocar tom, tudo maiúsculo, para você ver. Ele não faz essa diferenciação, tá? Ele não é case sensitive, pelo menos aqui, né? Dependendo da versão e da forma que você configurou, beleza? Professor, vamos lá. Eu quero algo um pouco mais elaborado. Como é que eu organizo? Vamos lá. Eu vou procurar, pessoal, o seguinte. Um animal, tá? Onde o nome do animal... onde o ID animal seja maior que 1 e, no caso aqui, and, tá? Em vez de usar o e comercial aqui, ó, como nós fazemos no Java, nós usamos o and, descrito aqui mesmo. Quando ele for maior que 1 e, agora, nome animal for igual a gr. Pessoal, isso aqui nós adicionamos mais um filtro. O primeiro filtro é que o ID do animal seja maior que 1. Quais são os dados cujo ID do animal são maiores que 1? Esse aqui é o ID 1, esse aqui é o ID 2 e o ID 3. Então, esses dois dados aqui são maior que 1. Qual desses dois dados aqui ele tem o nome gr? Opa, esse último. Ele satisfaz essa primeira condição, onde o ID do animal é maior que 1, e ele satisfaz a segunda, onde o nome do animal é igual a gr. Então, tem que aparecer gr. Deixa eu rodar aqui, ó. Prontinho. Ele trouxe para nós aqui o nosso dado. Tudo bem? Então, a partir disso, nós começamos a utilizar o nosso banco de dados para pesquisar os dados que armazenamos. Professor, eu quero alterar alguma coisa aqui desses dados. Como é que eu faço? Perfeito. Nós vamos utilizar o update. Update. Nós vamos atualizar o quê? Hein? Nós vamos atualizar nome animal. Tá? Opa, perdão. Nós vamos atualizar a coluna animais, ou a tabela animais. Set, nós vamos definir o quê? Nós vamos definir o nome animal
que vai receber o valor, tá? Do tipo, vamos lá colocar Thomas, tá? E agora nós devemos dizer onde é que nós devemos atualizar. Qual é o animal que nós vamos atualizar? O que é que diferencia eles, pessoal? É o índice, o ID animal. Então, nós vamos utilizar essa palavrinha aqui, where, e aí nós vamos dizer qual é o índice. Tom tem um índice 2, tá? ID animal, o índice é 2, ponto e vírgula. Tom tem que ir para Thomas. Pronto. Aqui ele já atualizou, tá? Eu vou atualizar a tabela animal, vou definir o nome do animal para Thomas, onde o ID do animal for 2, igual a 2, tá? Para nós verificarmos isso, eu vou selecionar aqui apenas esse trechinho que seleciona tudo, tá? Da nossa tabela. Onde era Tom, tem que ir para Thomas. Prontinho aqui, ó, atualizado. Beleza? E agora, para completar, pessoal, o nosso pequeno aprendizado sobre banco de dados, nós vamos apagar um dado da nossa tabela. Então, delete espaço from e aí where. Nós vamos apagar o quê? Nós vamos apagar o seguinte. Nós vamos apagar da tabela animais, onde o ID do animal for igual a 3, tá? ID animal igual a 3. Pronto. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Apague da tabela animal o animal que tem o ID animal igual a 3. Quem é que tem aqui o ID animal igual a 3? O GR. Então, vamos lá. Rodando o comando. Foi apagado com sucesso. Mais uma vez, vou selecionar apenas esse trechinho aqui, que seleciona todos os animais, e rodar. Pronto. Só tem o Bob e o Thomas. O GR foi apagado. Então, pessoal, o que nós acabamos de aprender aqui foi nada mais, nada menos do que um CRUD. Create, que é inserir, read, que é ler, update, que é atualizar, e delete, que é o apagar. Tudo bem? Espero que nessa aula vocês tenham aprendido a utilizar o banco de dados de uma forma mais simplificada. Vejo vocês na próxima e até mais.